Oi, pessoal, estamos aqui aguardando para começar mais uma live. Falar um pouquinho sobre o processo eleitoral. Nossa Noelle já está chegando aqui. Olá, Sandra. Esperando a Noelle entrar. Ei, Olá, Noelle. olá pessoal. Tá boa? Tudo bem? Deixa eu arrumar um cantinho aqui. Tranquilo. Fabiola, tudo bem, Fabiola? Olá. Vamos só dar um tempinho para o pessoal ir entrando, né, Noelle? Claro, vamos sim. Né? Porque fica mais bacana. Claro, com Muita certeza. gente, eu acho que ao longo do nosso bate-papo, muita gente vai entrar, né? Tem muita gente interessada, querendo saber como é que está o Nessa área, processo. começa mesmo, muitas pessoas já estão se movimentando, né? Quem vai ser candidato, quem não é candidato ainda, já está passando da hora de começar a se movimentar, porque com essa questão da pandemia, o pessoal está usando muito redes sociais, e as redes sociais vão ter um peso muito importante nessas eleições, né? Então, quem ainda não está se movimentando nas redes sociais, pode começar a se movimentar já, porque vai ser É, o palco. E é aí, claro, está verdade. na hora mesmo de saber Essas essas regras. regras, E agora essas regras. que mudou a data das eleições, uma série de prazos também vão mudar, então é importante ficar atento, sim, né? Registro de candidatura, propaganda eleitoral, convenção partidária. Então já está na hora de começar, já passou da hora, na verdade, né? De começar a se movimentar aí quem quer ser candidato. É. Né, se candidatar. Vamos ver quantas pessoas nós já temos aqui. Já temos algumas pessoas aqui. O pessoal está entrando. Vamos esperar só mais um minutinho. Aí a gente começa. Claro. Né? Mas é isso. Ficou tudo muito incerto, né? Nesse A período. gente passou por um momento assim, desse início da pandemia, quando a gente percebeu que ia demorar para a coisa voltar ao normal, né? E aí ficou aquela discussão, vai adiar a eleição, não vai, né? E aí ninguém resolvia, o TSE não se posicionava. O pessoal ficou muito inseguro também, quem estava pensando em se candidatar, ficou muito inseguro, né? Em Sim. relação a isso. E demorou para o TSE decidir, né? Demorou para o Congresso Nacional tomar uma posição. E aí, finalmente, agora, né, dia 2 de julho, saiu essa emenda constitucional aí, fazendo essa alteração. É. Então a gente vai começando o bate-papo e o pessoal vai chegando. Claro, O vamos. Direito Simples assim tem a alegria de, mais uma vez, receber a nossa parceira, sim, porque a Noelle é parceira do projeto Direito Simples assim. Noelle Del Giudice. Eu sempre fico com medo de pronunciar seu nome errado. Tá certo. É isso mesmo. Giudice. Júdice. A Noelle é advogada, a Noelle é professora e é doutora em ciência política. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as regras para as eleições de 2020. Né? Então, é um prazer, né, Noelle, ter você aqui com a gente de novo e sempre, cada vez Prazer mais. todo meu, como sempre, fico muito feliz com o convite. E vamos lá, né? Que é uma discussão muito interessante. Vamos lá. Ô, Noelle, então tá. Com essa coisa da pandemia, houve mudança na data das eleições. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente, dessa mudança de datas, como é que tá esse cronograma. Pois é, e aí quando começou a pandemia, né? A gente estava discutindo agora sobre isso, e a gente percebeu que a situação ia, né, demorar para passar, não ia durar só um mês, né? De isolamento. Começou-se a se discutir se seria possível realizar as eleições em outubro. Não apenas porque em outubro talvez a gente ainda estivesse na pandemia, mas porque existe uma série de atos preparatórios para as eleições que não estavam podendo ser praticados em virtude da pandemia, da quarentena, né, e do isolamento. Então houve essa discussão muito grande, começou os partidos políticos, os candidatos, né, os pré-candidatos a discutir sobre isso, o próprio TSE, né, foram feitas várias consultas ao TSE,
E aí, muitas discussões, a gente até chegou a fazer uma live a esse respeito, né, Rosane? E Uhum. aí, o que se sabia era que para mudar a data das eleições teria que fazer uma emenda constitucional, né? Porque são matérias que são tratadas na Constituição. E aí, isso é uma questão que dificultou também a tomada dessa decisão, porque você juntar, né, um apoio para conseguir a aprovação de uma emenda constitucional não é fácil, né? Porque exige um quórum muito difícil de ser atingido, são 2 Específico, turnos né? em cada casa, né? De votação, 2 turnos no Senado, 2 turnos na Câmara, então não é um quórum fácil, mas ao final das contas chegou-se à conclusão que seria necessário. E aí, com uma movimentação até bastante rápida, o Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional, que veio a ser a emenda constitucional número 107, né, de 2 de julho de 2020 agora, né? Então não tem nenhum mês. E essa emenda constitucional alterou a data das eleições. E essa data, que anteriormente era 4 de outubro no primeiro turno e 25 de outubro no segundo turno, passou para 15 de novembro no primeiro turno e 29 de novembro no segundo turno, né? Mas então, só para isso vai valer só para essas eleições. Só para essas eleições, né? E existe ainda a possibilidade de alguns municípios adiarem ainda mais esse prazo, né? Em alguns municípios a situação da pandemia está mais agravada. E aí, se o município entender que não tem condições de realizar as eleições em 25 de outubro, ele pode alterar essa data só para aquele município, né? Então, de uma forma geral, ficou 15 e 29 de novembro. E os municípios podem fazer essa alteração se eles entenderem que é o caso, desde que esteja configurada uma situação relativa à pandemia, né? E essa alteração também não pode ultrapassar 27 de dezembro. As eleições têm que ser realizadas dentro deste ano, dentro de 2020. Porque jogar as eleições para o ano que vem, isso aí implicaria em mais uma série de alterações que precisam ser feitas, porque aí os mandatos teriam que ser ampliados, porque os mandatos terminam dia 31 de dezembro, né? Então, o prazo máximo que a emenda constitucional autorizou é dia 27 de dezembro, né? Mas a regra geral é 15 de novembro e 29 de novembro, né? E o que é importante ficar atento em relação a essa nova data das eleições diz respeito aos prazos eleitorais a respeito do qual a lei fala, dos quais, né, a lei fala, porque muitos dos prazos têm como referência a data das eleições, né? Outros não, outros são prazos já fixados em lei, mas que foram alterados também pela emenda, né? Tipo então, assim, convenção, o registro da candidatura, essas coisas assim. Exatamente. Então, por exemplo, as convenções partidárias que ainda não foram realizadas, elas eram, né, normalmente são realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, a data foi alterada, então, para 31 de agosto a 16 de setembro. Então, dentro desse prazo é que serão realizadas as convenções partidárias, né? Inclusive, há autorização na legislação agora de que elas possam se realizar de forma virtual, né? Antigamente não havia nenhuma previsão a esse respeito, né? Entendia-se que tinha que ser presencial, apesar de nada se falar. E hoje, então, expressamente a legislação autorizou que elas se realizem de forma virtual também, se for o caso, né? Se o partido entender que não dá para aglomerar, né? Enfim. O registro das candidaturas também sofreu alteração, né? Normalmente, eles ocorrem até o dia 15 de agosto. Agora passou o prazo para registrar as candidaturas de 31 de agosto a 16 de setembro. Então, 16 de setembro é o prazo máximo para o candidato se registrar, né, no TSE, para registrar a sua candidatura. Outro prazo que também sofreu alteração é o prazo de propaganda eleitoral, né? O prazo de propaganda eleitoral agora, ele vai começar dia 27 de setembro. São 45 dias de propaganda eleitoral, né? Então, a gente tem que pegar a data das eleições e trazer para trás 45 dias, e aí vai dar no dia 27 de setembro. As prestações de contas que todos os candidatos têm que entregar após as eleições, isso é uma coisa que eu até gostaria de frisar, porque é importante lembrar que as prestações de contas têm que ser entregues por todos os candidatos, mesmo por aqueles que não fizeram nenhuma movimentação financeira na conta. É obrigatório a abertura da conta pelo candidato,
Ela é obrigatória, e mesmo que não ingresse nenhum real, nenhum centavo, e nem que saia dessa conta nenhum centavo, a prestação de contas tem que ser feita da mesma forma. Tá? Mesmo que ele não movimente nada, mesmo que no final das contas ele acabe nem fazendo campanha, porque às vezes a gente vê muito, né? Ele se registra para candidato a vereador, não faz campanha, não gasta nada, não arrecada nada, no final das contas acha que como não gastou nada, não tem que entregar prestação de contas, e tem. É porque a falta de prestação de contas, ela pode gerar até mesmo inelegibilidade, que pode durar até por 8 anos. Então, é importante entregar a prestação de contas. E o prazo para entregar a prestação de contas também sofreu alteração. O prazo para entregar agora é dia 15 de dezembro. A legislação anterior previa até 30 dias depois das eleições, agora fixou-se o prazo para essas eleições de 15 de dezembro. Tá? E a diplomação, né, que é a entrega formal para o candidato que foi eleito de um diploma, dizendo que ele, né, agora é vereador ou prefeito, vai ocorrer até o dia 18 de dezembro. A não ser no caso daqueles municípios que tenham adiado a eleição, né, que aí ela vai ser mais para frente. Tem até uma pergunta aqui, uma colocação de Sandra aqui, falando o seguinte: no caso de Contagem, que está com número alto de óbitos em decorrência da pandemia, terá a eleição? Aí é dentro daquilo que você falou, né? Sim, vai ter eleição. A princípio não tem nenhuma alteração para Contagem, né? Mas se o Legislativo entender, né, que a Câmara Municipal de Contagem entender que é o caso de... Não vai ter jeito de realizar as eleições em 15 de dezembro, em 15 de novembro, por causa da pandemia, porque a situação sanitária não permite, aí é possível, mas não é uma coisa automática, é uma coisa que tem que, inclusive, ter autorização do Congresso Nacional para ser alterado. Né? Okay. Então, a princípio, não tem nenhuma alteração. A princípio, todos os municípios, pelo menos assim, os que estão próximos de nós, município de outros estados, eu não saberia dizer. Mas os municípios que estão aqui próximos de nós, nenhum fez alteração na sua data ainda. Também é muito recente, tem menos de um mês que a emenda saiu, né? Então, vamos só frisar. O candidato, ele tem que fazer o registro da candidatura até o dia? Até o dia 16 de setembro. Não, 16 de setembro. Tô confundindo. E os partidos terão que fazer a convenção até? Entre 31 de agosto e 16 de setembro. Ok. Tá. A propaganda eleitoral começa dia 27 de setembro. A oficial, né? Pois é. Uma coisa que gera muita assim, dúvida na gente é com relação ao que se pode fazer durante a pré-candidatura e durante a candidatura, o que é permitido e o que é proibido de acordo com a lei eleitoral vigente. Isso realmente é uma questão que se tem que tomar muito cuidado, porque qualquer coisa que extrapole o permitido pode gerar propaganda eleitoral extemporânea, né, propaganda eleitoral antecipada, e isso pode gerar grandes prejuízos para o candidato, né? A pré-campanha, ela é uma figura, né, vamos chamar assim, que surgiu com a mini-reforma eleitoral de 2015. Até então, antes do candidato se registrar como candidato, ele não podia falar nada a respeito da eleição dele, ele não podia se mencionar como candidato, não podia falar da sua intenção como candidato. E com a mini-reforma de 2015, que aplicou pela primeira vez em 2016, isso passou a ser permitido, e aí surgiu a figura da pré-campanha. A pré-campanha, ela não tem uma data certa para começar. A lei só fala que a partir o período que os partidos têm para registrar os candidatos, mas a pessoa que tem a intenção de ser candidato, né, e que está com negociações com o partido para se candidatar, né, por meio daquele partido, a gente pode dizer que ela está em período de pré-campanha. Então, em período de pré-campanha, uma série de atos pode ser praticado. Por isso que eu estava falando mais cedo que aquelas pessoas que vão se candidatar, que vão registrar a sua candidatura, que têm a intenção, elas já têm que estar trabalhando, porque as pré-campanhas por aí já estão a todo vapor, né? Então, o que pode ser feito na pré-campanha? O mais importante da pré-campanha é que o candidato não pode fazer pedido explícito de voto. Ele não pode
falar, escrever, fazer postagens em redes sociais que expressamente peça voto. E ele não pode divulgar o seu número de candidatura, porque às vezes ele ainda não registrou, mas ele já sabe qual vai ser o número dele, ele não pode divulgar isso. Mas uma série de atos ele pode praticar. Então ele pode, por exemplo, declarar publicamente que ele é pré-candidato, que ele tem a intenção de se registrar como candidato, né? Isso ele pode fazer. Ele pode participar de debates, participar de entrevistas, né, em emissoras de rádio, em emissoras de televisão, né, para divulgar suas ideias, para divulgar suas plataformas políticas, para falar sobre o que ele pensa a respeito de determinados assuntos, né? Então ele pode ser convidado por diversos veículos de comunicação, qualquer um deles, e não tem problema nenhum que ele participe e que ele fale de suas propostas. O que ele não pode fazer é pedir voto, né? E pedir voto, a jurisprudência do TSE entende que para configurar propaganda extemporânea durante a pré-campanha, o pedido tem que ser explícito. Então ele tem que claramente falar, votem em mim, não necessariamente com essa expressão, mas ele tem que deixar claro que ele está querendo que a pessoa vote nele, né? E se ele não fizer isso, não tem problema. Então ele vai no rádio, ele divulga suas propostas, ele fala sobre suas ideias, ele dá a sua opinião sobre diversos assuntos, sobre saúde, sobre educação, sobre segurança pública, enfim, sobre o que tiver em voga no momento. Na internet também ele pode se expressar, né? Também sobre opinião sobre assuntos. Ele pode criar um ambiente que propicie a discussão de ideias, isso não tem problema, tá? Então ele pode... Noelle, aí nesse quadro, quem trabalha com rádio e televisão leva muita vantagem. Quem já é radialista, Não, claro, sobretudo assim durante a pandemia, que o principal veículo de propaganda eleitoral e até na própria pré-campanha, que ainda não é propaganda, está sendo a internet, as pessoas que têm uma grande visibilidade estão levando uma certa vantagem. Então, aquelas blogueiras, né, que têm milhares de seguidores no Instagram, ou em outra rede social qualquer, né, grandes personalidades, jogador de futebol, artista, vão acabar levando vantagem, porque já são conhecidos pela mídia, já atingem um público grande hoje pelas redes sociais que eles já têm. Aquelas pessoas que estão agora se lançando como pré-candidatos e que não têm esse alcance que essas pessoas têm, nesse momento estão sendo prejudicados, certamente, né? Principalmente pela questão da pandemia. Há quem diga que não, há quem diga que nesse momento essas pessoas estão tendo a possibilidade de se mostrar mais, né? Mas, enfim... Sem dúvida, né? Isso aí, mesmo assim, em situações normais, algumas pessoas levam vantagem, né? Por exemplo, né, a gente pode pegar aí o exemplo do Tiririca, que foi um dos deputados mais votados do Congresso Nacional, e ele não tem nada, ele não tinha nem proposta direito para oferecer, né? Então, foi votado por quê? Porque ele era conhecido. Isso é muito comum, né? Que a gente tem um nome que a literatura chama, são os puxadores de votos. São pessoas que vão receber votações imensas porque já são conhecidas, né? Porque já tem aí o seu público, independentemente da questão da votação, das propostas, das eleições, né? Então, de fato, isso acontece, né? Mas voltando à questão da pré-campanha, então as pessoas, os pré-candidatos, eles podem também utilizar a internet. Aí quando eu falo internet, eu estou me referindo tanto a sites, blogs que ele esteja participando, dando entrevista para revistas online, por exemplo, dando entrevistas para portais, né, que funcionam online, como também as suas próprias redes sociais. Ele pode utilizar as suas próprias redes sociais para botar ali, né, suas intenções, suas propostas, o que ele pensa sobre algum assunto, né, a questão, opinião, dar a sua opinião ali na rede, não precisa, não tem problema. Ele pode, inclusive, assim, divulgar coisas que ele já realizou, né, ou que ele pretende realizar, exaltar as suas qualidades pessoais, né? Isso não existe, não tem problema, ele pode fazer isso na pré-campanha, né? Bacana. Desde que ele não peça voto, né? E é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Então, esses atos de divulgação das suas ideias, das suas plataformas, dos seus pensamentos, opiniões sobre os assuntos, é plenamente possível. Agora, é proibido
fazer pedido explícito de voto, é proibido divulgar o número que ele vai, né, o número que vai ser o seu número de candidato, foto de campanha, às vezes ele já tirou a foto, vai ser a foto do santinho, ele sai divulgando a foto, isso também não é permitido. Nada que faça referência ao que ele vai usar na campanha é permitido. Ele não pode se mostrar como candidato, porque ele ainda não é candidato, ele é pré-candidato. Então ele não pode falar que ele é candidato. Isso ele não pode, ele tem que se referir a si mesmo como pré-candidato. Então, isso não tem problema. E está proibido também tudo que estiver proibido na campanha. Então, tudo que não pode fazer durante a campanha também não vai poder fazer na pré-campanha, né? Então, a campanha tem uma possibilidade mais ampla, porque na campanha você pode expressamente pedir votos. Então, não tem problema. Até é para isso mesmo que é a campanha, né? A campanha o objetivo dela é esse, né? É se mostrar mesmo, né? Então, é isso. A pré-campanha, ela é bastante, assim... aberta, tem muita possibilidade de se trabalhar durante esse período antes de chegar o momento da pré-campanha, o que eu acho bastante interessante, porque com a mini-reforma, a campanha política ela ficou muito reduzida, né? Antes da reforma de 2015, ela durava 3 meses. Agora, reduziu pela metade, ela dura 45 dias. Então, esse período de pré-campanha é muito importante, porque 45 dias de campanha eleitoral é muito pouco para o candidato se mostrar, se fazer conhecer, mostrar suas ideias, participar de entrevistas. Então, ele tem que utilizar esse período da pré-campanha. E essa coisa do tempo no rádio e durante já a campanha, essa coisa do tempo, no caso de prefeitos, por exemplo, essa questão aí do tempo. O que vai definir o tempo que cada partido vai ter na campanha é o número de representantes que ele tem na Câmara dos Deputados. Independente se a gente está falando de eleição municipal, ou se a gente está falando de eleição federal ou eleição estadual. Então, o que define o tempo do partido é o número de representantes que ele tem na Câmara. Então, quanto mais representação ele tiver, e a lei traz lá toda uma tabelinha falando, deputados, né, partidos que têm tantos, 50% vai ser para o partido que tem tantos representantes. Então, a lei traz toda uma tabelinha de qual que é o tempo que cada partido vai ter. Então, quanto mais deputados eleitos ele tem, mais tempo de rádio e televisão ele vai ter, né? Existe uma parcela desse horário gratuito, né, que a gente chama de HGPE, que é horário gratuito de propaganda eleitoral, que é dividida igualitariamente entre os partidos. Então, aqueles partidos que não têm nenhuma representação no Congresso Nacional também vão receber, mas vai ser uma parcela bem pequena, né? Porque é uma parcela bem pequena, que, se eu não me engano, são 5%, agora eu não me recordo, porque tem que, né, a legislação ela é bem detalhada, é a Lei 9504, que vai falar sobre isso, que vai falar que é uma porcentagem pequenininha, que vai ser repartida igualitariamente, né? Então, imagina o tanto de partido que nós temos apresentando candidato às eleições, e essa pequena parcela vai ser repartida igualitariamente para esses partidos. Então, aqueles partidos que não têm representação no Congresso, eles acabam ficando com uma fatia muito pequenininha do horário eleitoral, né? E aí, quando ele se coliga, aí o horário eleitoral acaba ficando para a coligação, né? Um pedacinho de cada um. Tá, só para clarear mais para a gente. Por exemplo, o partido, ele tem ali o candidato a prefeito, né? E os candidatos a vereadores. De acordo com o número de representantes na Assembleia... Não, na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados é que aquele partido terá um tempo maior para fazer a propaganda dele, no rádio e na televisão. Isso. Dentro desse tempo que ficou definido para esse partido, quanto desse tempo é para o prefeito e quanto desse tempo será para os candidatos a vereadores? E desses vereadores, todos terão que ter o mesmo tempo? Todos os vereadores têm o mesmo tempo, e todos os vereadores, eles têm que participar, né? Eu imagino que o partido coloca, mas é dividido para todos os vereadores vão ter o mesmo tempo. Por isso que às vezes a gente vê e fica engraçado, né? Às vezes o partido tem muito pouco tempo, o vereador chega lá e fala super rápido. Acho que eles usam aquele programa para agilizar a fala, né? Então ele fala uma frase, ele fala só o número dele, e fica aquele tanto de vereador falando, cada um falando assim, 2 segundos. Porque, assim... mas tem uns que falam mais. Mas tem uns candidatos vereadores que falam mais. Porque eles são de partidos que têm mais tempo eleitoral, que tem mais tempo
O que acontece às vezes é porque o partido está coligado. Então, o tempo eleitoral vai ser da coligação. Só que dentro da coligação tem que ser respeitado também o tempo de cada partido, né? Então, por exemplo, se a coligação é composta 50% pelo PT, os outros 50% é dividido entre PCdoB, PSOL e PSB, por exemplo. Os horários que cada um recebeu também tem que respeitar essa divisão, né? Então, por isso que às vezes a gente vê dentro de uma mesma coligação um candidato falando muito mais e tendo muito mais possibilidade de se expressar do que outro, porque o partido dele tem mais representantes na Câmara dos Deputados do que o outro. Entendi. É uma coisa assim, né? É confusa. E como é que acontece, Noeli, por exemplo, quando o cidadão, o eleitor, né? Ele vê uma situação que ele não sabe ao certo se é criminosa ou não, eleitoralmente falando, né? Para ele, aonde que ele vai fazer essa denúncia? Como é que acontece? Você sabe como é que isso rola? Ele pode, o único mecanismo que ele tem para atuar é fazer uma denúncia no Ministério Público. É o que ele pode fazer. Tá. Porque quem tem competência, por exemplo, para ajuizar ações eleitorais é o partido, o candidato ou a coligação. O cidadão que não é candidato, que não faz parte de nenhum partido, ele não tem legitimidade para ajuizar nenhum tipo de ação eleitoral. Então, se ele verificar qualquer descumprimento, o único caminho ou ele pode levar isso a conhecimento de algum partido político que ele conheça, né, e o partido político tome algumas medidas, ou ele leva isso ao conhecimento do Ministério Público. Normalmente o partido adversário, né? Claro, com certeza, o partido adversário. E a disputa eleitoral ela é extremamente judicializada, né? É uma briga, é uma loucura. Então, é um partido lutando contra o outro o tempo todo. E aí eles ficam loucos atrás de coisa errada para poder ajuizar a ação, sabe? Porque às vezes eu que atuo com isso, eu percebo muito isso, né, na época eleitoral. Às vezes, um partido começa a sair ajuizando a ação contra algum candidato ou contra determinado partido só para tumultuar. Só para o jurídico daquele candidato ficar totalmente absorvido por aquele tanto de ação e não ter condições de preocupar com o principal. Isso acontece. Nossa. Mas o caminho é esse, né? Aí sobra para os juízes eleitorais, né? Porque esses aí sofrem nesse período, né? Mas o advogado sofre também. Eu tô aqui puxando para a sardinha, né? O advogado eleitoral sofre muito. Não, sim. O advogado, os operadores do direito nessa área, né? Eu tô falando dos juízes aqui porque as decisões vai ficar no final para ele decidir. O processo eleitoral é muito célere, né? Então os prazos são muito curtos. Você tem assim um prazo de 3 dias para fazer um recurso, 24 horas para apresentar uma defesa. Então é tudo muito rápido. E é de enlouquecer. Os prazos vencem fim de semana, né? Não tem negócio de dia útil igual a gente tem agora no processo civil, né? Então é uma loucura, realmente é uma loucura. O advogado vai ficar o final de semana, feriado, tudo aí, fazendo as defesas ou ajuizando as ações. Pelo menos fica. Porque é loucura. É tudo muito rápido, é muito célere o processo eleitoral, o que acaba sendo bom, né? A gente trabalha muito durante um período, mas na hora que acaba as eleições, passou a diplomação, já acabaram as ações, já, né, finalizou tudo. Depois da diplomação tem uma série de outras ações que podem ser ajuizadas, né, que tem o marco da diplomação como momento que, né, a partir do qual se pode ajuizar, e aí começa uma outra história. Mas aí já é mais sem a que está naquele ponto, né, do período eleitoral. Tá, mas só para fixar aí para quem está assistindo a gente, das proibições, vamos fixar as proibições no período eleitoral e também de pré-campanha. De pré-campanha, a única proibição, né, mais assim, importante é não pedir voto, não pode pedir voto e não pode mostrar foto, número do candidato, se mostrar como candidato. Ele tem que se mostrar como pré-candidato, né? Por exemplo, mas peraí, uma pessoa que vai usar um nome fantasia, por exemplo, para ser candidato.
Se ele, como pré-candidato, já começar a usar esse nome, isso pode? Não, é muito difícil de configurar, porque às vezes a pessoa usa um nome fantasia pelo qual ela já é conhecida. Né? Ela não pega o nome do nada, geralmente ela não pega o nome do nada. Ela pega o nome pela qual ela já era conhecida. E aí você não pode penalizá-la por utilizar um nome que ela já usava antes, que era o nome que todo mundo usa para chamá-la. Então, não, a não ser que a pessoa nunca na vida usou aquele nome, virou pré-candidato, colocou o nome, e aí usou aquele mesmo nome na candidatura. Mas é muito difícil na prática de configurar. O difícil aí é fazer prova disso, né? É fazer prova disso. Porque a pessoa pode falar, não, minha família inteira me chama assim, lá no meu interior eu sou conhecido dessa forma, não estou usando esse nome agora só por causa da pré-candidatura, sou eu mesmo, eu me identifico com isso. Então é difícil realmente você configurar uma violação nesse caso. Bacana. Mas aí você estava falando das proibições, reafirmando aí as proibições. Então na pré-campanha essa questão, não pode pedir voto. Agora, durante a campanha eleitoral, aí sim, já existe uma série de proibições que a gente tem que, né, que também vale para o período de pré-campanha, porque tudo que é proibido na campanha é proibido também na pré-campanha, né? Então vamos falar sobre elas. Durante a campanha, aí sim já é o momento de pedir voto, já é o momento de mostrar o número, já é o momento de falar sobre a sua candidatura, sobre o seu partido, né, sobre o seu nome, frisar o seu número, porque é o que o eleitor vai precisar de lembrar nas urnas, né? Então é importante frisar o número. Isso aí é para isso mesmo que serve a campanha, né? Agora, uma série de proibições que a gente tem que ficar atento. Então, por exemplo, em locais públicos é vedado qualquer tipo de campanha. Não pode fazer pintar, botar faixa, placa, cavalete, boneco, bandeira, nada. Em locais públicos, nada. E aí, o que eu chamo de locais públicos? Poste, muro que não seja de uma casa privada, placa de trânsito, na rua, calçada, ponte, passarela, parada de ônibus, árvore. Isso tudo é um bem público. Né? Então, nos bens públicos, é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral. Né? E a propaganda eleitoral ela é vedada também naqueles locais privados, mas que são de uso público. Né? Então, por exemplo, cinema, shopping, academia, estádio, lojas, são estabelecimentos privados, igrejas, templos, né, de uma forma geral. São estabelecimentos privados, não pertencem ao poder público, mas são estabelecimentos de uso público, são estabelecimentos no qual passa muita gente, né, que é frequentado por muita gente. Então, a gente chama de estabelecimentos privados de uso público, também está vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral nestes locais. Mas, por exemplo, em templos religiosos é muito comum isso, o povo fazer as campanhas, a gente vê muito isso. Às vezes a gente vê, né? E às vezes o próprio líder religioso daquela igreja apoia o candidato, né? E expressamente fala isso. Mas é vedado. A legislação veda, né? Isso aí enfim, a gente pode... É possível ajuizar ação por propaganda eleitoral irregular, né? Por causa disso. Inclusive há várias, né? Sempre há. Mas a gente fala dessas proibições, mas na prática a gente vê acontecendo, né? Muito. A boca de urna é um clássico. A boca de urna chega a ser crime, né? Que é aquela distribuição de santinho lá no momento da eleição. Não tem nenhuma eleição que você vai que não tem santinho jogado no chão. É fato. Então, a gente fala todas essas proibições, a gente, né, quando está trabalhando no jurídico de uma campanha, orienta todos os candidatos, mas no final acaba acontecendo, né? De alguma forma. Né? Então, voltando aí às outras proibições, o que é mais que é proibido? Distribuir brindes aos eleitores. Qualquer tipo de brinde, qualquer bem, caneta, camisa, chaveiro, boné, cesta básica, qualquer tipo de brinde que você distribui é considerado, pode chegar a ser considerado, inclusive, compra de voto, né? Que é crime, aliás, né? Previsto no artigo 41A. É um crime a compra de votos. Então, qualquer bem, favor que você ofereça para o eleitor naquele momento é irregular, é ilegal. Né? Então, distribuição de brindes é ilegal. Propaganda eleitoral em outdoor é ilegal também, tanto no outdoor de papel quanto no outdoor
eletrônico, né? Que agora a gente tem aqueles outdoors eletrônicos, também é proibido. Propaganda eleitoral em rádio e na televisão, aquelas pagas, né? Que você paga para sair no rádio, você paga para fazer uma propaganda sua, igual se paga para fazer propaganda de empresa, né? Em rádio e televisão, é vedado. A única propaganda em rádio e televisão que é permitida é o horário eleitoral gratuito, né? E aí tem toda aquela questão que a gente estava conversando sobre a distribuição do tempo. O horário eleitoral gratuito dura 35 dias, contados da antevéspera da eleição, porque faltando 48 horas para a eleição, o horário é suspenso, né? Então, de 48 horas antes das eleições para trás, 35 dias que ele vai durar. Então, é o único horário. É a única propaganda em rádio e televisão que pode ser feita. Aquelas propagandas pagas não pode ser feita, né? Também é uma proibição. Só um minutinho. Durante o processo já de campanha, o tempo, por exemplo, no caso de candidatos a prefeitos, aquele tempo que normalmente se tem nas TVs para debates, ele inclui no tempo oficial? É um tempo extra? Você fala assim, aqueles debates que as emissoras costumam né, fazer com os candidatos? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Aqueles debates, eles são permitidos. A lei permite, inclusive a lei, ela exige que aqueles candidatos que façam, né, que sejam de partidos que têm pelo menos 5 representantes na Câmara dos Deputados, eles sejam obrigatoriamente convidados para participar desse debate. Eles não necessariamente têm que ir, aceitar o convite, mas eles têm que ser convidados, né? Então é possível fazer esse debate, as emissoras podem fazer esse debate, mas isso aí não entra como propaganda eleitoral gratuita. A propaganda eleitoral gratuita é aquela que a gente, né, que aparece na televisão. Naquele horário obrigatório. Naquele horário, exatamente. E aí você perguntou como é que divide o tempo de executivo, né, com legislativo, majoritário com proporcional, é metade. Então, um dia, você pode ver que é alternado. Um dia eu faço prefeito, no outro dia é campanha de vereador. Um dia prefeito, um dia vereador. Falando de eleições municipais, né? Uhum. Mais proibições aí. Voltando às proibições. Não, tem muito ainda. Vamos lá. Os trios elétricos são proibidos, trios elétricos, para sonorização de qualquer tipo de comício. É permitido mini trio. Mini trio, eu não sei exatamente dizer como que a gente pode... O que é um mini trio, né? Mas o mini trio é um trio elétrico pequeno, né, que é permitido, mas desde que o limite máximo de som atinja 80 decibéis, né? E a lei é tão específica que ela fala 80 decibéis medidos a 7 metros de distância, né? Imagina isso na prática. Você não vai ficar lá indo atrás dos mini trios, ficando 7 metros dele com um decibelímetro lá para medir, né? Mas enfim, a lei prevê que o mini trio pode ser utilizado, o mini trio, o trio elétrico não, mas o mini trio sim, mas desde que esteja no máximo 80 decibéis. Qualquer equipamento de alto-falante ou amplificador de som pode ser utilizado entre 8 horas e 22, né? Não tem problema. Desde que eles não façam, desde que eles estejam a pelo menos 200 metros da sede do Poder Executivo e Legislativo, de quartéis, de hospitais, de escolas, bibliotecas, igrejas, teatros, quando eles estejam em funcionamento. Então, se eu tenho uma escola em funcionamento, eu posso utilizar amplificador de som? Posso, mas eu tenho que estar pelo menos a 200 metros dessa escola. Eu tenho que estar entre 8 e 22, né, que é o horário permitido, e a 200 metros desses estabelecimentos quando eles estejam funcionando, para não perturbar mesmo, né, o funcionamento daqueles estabelecimentos. Então, é possível usar amplificadores de som? É possível. Aqueles carros de som que a gente vê, né, passando com jingle, cantando, às vezes a pessoa falando. Pode, não tem problema. Desde que não faça ruído a pelo menos 200 metros desses estabelecimentos, quando eles estejam em funcionamento. Se a escola está fechada, por exemplo, não tem problema. Se é um teatro que não está funcionando, não tem problema. É os estabelecimentos em funcionamento, né? Entendi. Então, o comício é permitido, né? A realização de comício é permitido. É possível utilizar aparelho de som, inclusive, sempre respeitado nos limites dos 80 decibéis, né? O comício pode acontecer entre 8 horas da manhã e meia-noite. O comício de encerramento pode durar um pouco mais, pode acabar 2 horas da manhã, que é o último, né, para despedir. A lei autoriza. Então, pode fazer comício. Agora, o showmício é proibido, né? O showmício é o quê? É aquele comício que é animado por algum artista.
né? Então, antigamente tinha muito, né? Muito, muito, e era divertido, né? Eu era criança, eu achava super divertido. Hoje em dia, já não pode mais, né? Isso aí é para evitar abuso de poder econômico, porque só aqueles candidatos que têm muito dinheiro, né, que são patrocinados, é que tem condições de chamar artistas, né, artistas de grande envergadura para poder animar esses shows, esses comícios. Então, hoje a lei preferiu vedada, e é vedada já há bastante tempo, desde 2006 que não pode mais comício, né? Então, não pode comício e não pode nenhum tipo de apresentação artística que tenha a finalidade relacionada com a eleição, né? Que esteja ali para reunir, para animar alguma reunião eleitoral ou qualquer tipo de reunião que esteja relacionada com as eleições. Então, não pode performance artística de nenhum tipo. Hoje em dia, o que é permitido de propaganda eleitoral? Utilização de bandeiras, porque agora também não pode mais cavalete, não pode mais adesivo pregado em muro, nessas coisas. Então, o que pode hoje? Bandeiras, você pode colocar bandeiras na rua, desde que não atrapalhe o trânsito de pessoas nem de veículos. Você pode colocar adesivos em carros, veículos, bicicletas, pode colocar adesivo nas residências privadas, né? O adesivo tem que ter um tamanho padrão, que é de 50 por 50, sempre tem que ter o mesmo tamanho. E pode envelopar o carro com a propaganda do... Não, você pode colar esse adesivo de 50 por 50 no carro, ou você pode colar no vidro traseiro, aquele adesivo que cola no vidro traseiro inteiro, que é todo furadinho, né? O que é o chamado see-through, né? Que você cola e ele é todo furadinho. Então, esse pode. Agora, envelopar o carro inteiro é proibido, é vedado, né? Que mais? Não pode fazer propaganda na imprensa escrita, né? Antigamente podia, né? A gente pegava uma página inteira de jornal e colocava lá a propaganda do candidato. Não pode mais fazer nenhum tipo de propaganda paga na imprensa, né? O que pode é aquilo que a gente falou, né? Participar de debates promovidos, às vezes pelos canais de televisão, às vezes pode ser por canais de rádio, é permitido. E caso o veículo de comunicação, seja canal de televisão ou de rádio, resolva fazer um debate, ele é obrigado a convidar todos os candidatos que pertençam a partidos que têm pelo menos 5 representantes na Câmara dos Deputados. Ele pode chamar mais se ele quiser? Ele pode, mas ele não é obrigado. Ele é obrigado a chamar só os que têm 5 representantes, né? O partido é convidado, o candidato é convidado, ele não é obrigado a ir. Mas o canal é obrigado a fazer esse convite a ele. E essas lives, assim, igual a gente está fazendo aqui, isso pode? Pode. Hoje, nós estamos no presente momento na pré-campanha, né? Então, não, mas eu falo durante a campanha, durante já a campanha oficial. E a gente ainda não sabe, porque tem uma série de coisas que não estão previstas na legislação, porque são coisas que vão acontecendo, são muito novas, né? Então, assim, não tem nenhuma vedação para realização de live, mas também não tem nenhuma proibição, não tem nenhuma permissão, porque a lei não fala nada sobre lives, né? Então, a gente pode pensar que sim, né? Se eu posso usar as minhas... é a minha interpretação, né? Pode ser que o TSE tenha outra. Mas se eu posso usar as minhas redes sociais... Solte alguma norma, né? Solte alguma norma posteriormente. Alguma coisa, né? Ou algum entendimento. Mas eu penso que não tem nenhum problema. Se está permitido que eu utilize as minhas redes sociais para falar sobre a minha candidatura, está permitido, inclusive, o patrocínio daquele, né? Pagar os posts, patrocínio de posts, né? Vou falar disso daqui a pouco. Não vejo nenhum problema em fazer lives, né? Eu acho que está dentro aí da utilização de redes sociais, né? Talvez mais para frente aí, nas próximas eleições, tenha um regramento específico a esse respeito, mas no momento não tem, né? Então a gente vai aí de interpretação mesmo da lei que tem hoje, né? Então não vejo problema. Agora, para 2020, nós tivemos 2 alterações importantes, né, que vieram diferente das eleições de 2018, que ainda não tinha se falado sobre isso. Né? Todas as 2 dizem respeito a campanhas pela internet e fake news. Né? As fake news foram criminalizadas, né, no final do ano passado. A disseminação de fake news foi considerado crime, inclusive com pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então, espalhar notícias falsas
a respeito de uma determinada candidatura, com o intuito de denegrir aquela candidatura para ganhar para si vantagem eleitoral, é crime, né? E é isso que a gente chama das fake news. Então, e o crime, ele não é só para o candidato, não. Né? A pessoa que não é candidato, mas que esteja espalhando fake news para beneficiar um determinado candidato, o eleitor, né? O cidadão que está espalhando fake news para beneficiar... O cabo eleitoral dele. O cabo eleitoral, certamente. Os seus seguidores das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, que espalhar fake news também incide no crime né? Nesse crime que a gente chama de crime da fake news. E também está sujeito à penalidade de 2 a 8 anos, né? Foi uma alteração que foi incluída no final do ano passado no Código Eleitoral. É um crime novo que foi aí, uma situação nova que foi tipificada. Isso é uma novidade para esse ano, né? Até as eleições de 2018, que foram as últimas, essa questão de espalhar fake news, ela era tratada como calúnia, né? Então a gente, na verdade, a penalidade para calúnia pode às vezes ser até um crime mais grave, mas a calúnia é muito difícil de ser comprovada porque é necessário você mostrar que a pessoa tinha conhecimento de que aquela notícia era falsa, de que tudo aquilo era, né, que aquela pessoa realmente não estava fazendo aquilo e mesmo assim ele espalhou. Isso é muito difícil você comprovar, né, na prática. Então hoje nós temos esse crime novo que está aí, e que vai fazer muita diferença nas eleições, porque em 2018 a gente já teve muita fake news, né? Muita fake news sendo espalhada nas eleições presidenciais. E esse ano agora a gente então aí tem essa nova previsão. É importante sempre lembrar que ela também vale para o eleitor, porque às vezes o eleitor acha, eu não sou candidato, como é que eles vão saber? Não tem problema, mas não, ela vale sim também para o eleitor. Porque aí tem como rastrear, né? Hoje em dia tem, né? Hoje em dia a gente consegue rastrear, assim, né? Enfim, os órgãos especializados conseguem facilmente fazer esse rastreamento. Outra questão importante diz respeito ao impulsionamento de conteúdo, que é o que a gente chama de patrocinar os posts, né? Até as eleições passadas a gente ficava sem saber, né? Enfim, agora a legislação fala que é possível patrocinar as publicações, isso pode ser considerado um gasto eleitoral, passível de ser colocado na prestação de contas de cada candidato, só que somente o candidato ou o partido é que pode fazer esse impulsionamento. O eleitor não pode. Então, patrocinar posts é vedado para o eleitor. Somente os candidatos ou os partidos é que podem fazer esse patrocínio. Isso é muito importante, né? Fazer essa diferenciação. Certamente. Porque, às vezes, se você quiser ajudar seu partido, né, você faz uma doação em dinheiro para ele e ele patrocina o post ou o seu candidato. Porque o próprio eleitor fazer esse patrocínio é uma conduta que hoje é vedada, né? Inclusive, no dia da eleição, é vedado fazer esse patrocínio de post, né? Nem pelo próprio candidato, nem pelo próprio partido, porque vai ser como se fosse uma boca de urna virtual. Né? No dia das eleições não pode fazer nada, não pode fazer nenhum tipo de propaganda política, não pode, né, postar nas redes sociais, pode manter os posts que já estavam lá, mas postar conteúdo novo não pode no dia das eleições. No dia das eleições é permitido somente a manifestação silenciosa do eleitor, né, e individual. Então, o eleitor pode, por exemplo, no dia das eleições, colocar camisa, botar um bottom, sair com a bandeira na mão, mas ele tem que ficar quietinho na dele. Ele pode até entrar no local de votação utilizando esses apetrechos, né? Mas ele não pode ficar incitando outros eleitores, criar uma movimentação, se juntar com outros eleitores que estejam apoiando aquele mesmo candidato, porque vai acabar vai deixar de ser uma manifestação individual. Então, a pessoa pode silenciosamente usar camisa, usar o bottom, usar a bandeira, mas ele não pode começar a aglomerar pessoas com a mesma... apoiando o mesmo candidato. Com a mesma finalidade, né? De apoiar um determinado candidato, né? Outra coisa que também é considerado crime agora é a contratação daquele grupo de pessoas para enviar mensagens ou fazer comentários na internet, né, para ofender a honra, para denegrir a imagem de candidatos. Isso a gente vê muito aquelas pessoas que contratam robôs, né? Às vezes você
pela menção de uma determinada palavra, o robô já dispara um comentário, às vezes não tem nada a ver com aquilo. Então, isso também é considerado crime hoje, né? Não apenas os robôs, mas mesmo que não seja um robô, que sejam pessoas, né, reais que estejam ali fazendo, né, disparando essas mensagens, também é considerado crime. Puxa vida. Nosso tempo está quase acabando. Vê aí, o que está faltando? Bom, então eu vou falar só assim. Então, já falei de todas as proibições, já falei o que pode fazer no dia das eleições. No dia anterior das eleições, pode, né, distribuir material gráfico, pode fazer posts na internet, pode fazer carreata, pode fazer passeata, até as 22 horas. Né? É o último momento que o candidato pode se manifestar a respeito da candidatura. Já no dia das eleições, não pode fazer nenhum tipo de propaganda, igual eu falei, somente a manifestação individual de cada eleitor, né, que pode. Né? Até o término do horário da votação. Né? Aí depois que acabou o horário, né, que fecham lá, que não pode mais entrar, não pode mais votar, aí já não tem problema. É isso. Nossa, e aí não sei se tem alguma pergunta. Não, mas aí tem muita coisa, né, que tem. Mas a gente falar também que você fez um texto, né, sobre isso pra gente. Nós vamos publicar no Direito Simples Assim, no portal UAI, a gente vai estar publicando também o texto que você fez sobre essas regras, né? Tudo que eu falei hoje vai estar nesse texto que eu preparei para disponibilizar para o pessoal aí no blog da Rosane. No Direito Simples Assim. Né? É muita informação. Então, eu preparei um texto para deixar disponível aí para quem tiver interesse, né? Para quem quiser se preparar, para quem for ser candidato, enfim, para quem for só eleitor também e quiser saber como cobrar, né? Também é importante. Vai estar no Direito Simples Assim, dentro do portal UAI. Viu, gente? Pode fazer as suas considerações finais para a gente encerrar aqui. Não, eu queria agradecer muito a você pelo convite, como sempre, é uma honra participar aqui do Direito Simples Assim. Gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão aqui presentes, já vi vários alunos meus aqui também se manifestando, um abraço a todos, saudades também daqueles que são ex-alunos, que estão aqui se manifestando também, Juliana. E gostaria, assim, de agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui falando, de esclarecer essas questões para as pessoas, que são questões tão importantes, né? Enfim, estou à disposição para qualquer esclarecimento e para outras lives também que você queira me convidar, sempre disponível. Claro, você é intimada, né? Você é parceira. Quanto às dúvidas, pessoal, que vocês quiserem fazer perguntas, podem mandar que a gente repassa para a Noelle para ela poder responder para vocês, viu? Sem dúvida, sim, isso mesmo. E aí a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que compareceram, né, nessa nossa live de hoje, e a gente volta, essa semana a gente volta, a gente vai falar sobre o que mudou, né, nos processos de seleção para emprego durante essa pandemia. A gente vai conversar sobre isso com a Aline Duarte, no dia 23. Então, a gente convida você para participar com a gente, né, que a gente vai estar aqui batendo esse papo com a Aline Duarte, tá? Gente, Noelle, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, e a todos vocês, obrigada também. Obrigada, gente, um abraço a todos. Estou à disposição para qualquer dúvida. Leiam o texto lá no blog. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar lá no blog que eu respondo. E essa entrevista também vai ficar gravada na nossa bio, tá? Do Direito Simples Assim daqui. Tá bom, gente? Tchau. Tchau, um abraço. Tchau.